Então vamos lá, quantas horas estudar por dia? Perceba que é um trade-off. Eu falo muito sobre trade-off, né? O que significa trade-off? Trade-off é uma ponderação, é uma relação de custo-benefício. E quando a gente define quantas horas estudar por dia, a gente está fazendo um trade-off, uma escolha baseada em custo e benefício. Então, qual é o trade-off de eu escolher mais horas de estudo diárias? O trade-off é que eu estou escolhendo mais horas, ou seja, eu estou escolhendo menos conforto, certo? Quando eu escolho estudar mais horas no dia, eu estou escolhendo menos conforto. Mas, por outro lado, eu estou escolhendo avançar mais rapidamente. Então, esse é o trade-off. O trade-off, nessa situação, é eu ter menos conforto, só que avançar mais rapidamente. Então, quando eu escolho estudar mais horas por dia, eu penso, poxa, vai ser puxado, vai ser menos confortável, mas eu vou avançar mais rapidamente. E quando eu escolho estudar menos horas por dia, eu escolho ter mais conforto. Então, poxa, se eu escolho estudar menos horas por dia, eu escolho ter mais conforto, escolho estudar de uma maneira mais confortável. Só que assim eu vou avançar de uma maneira mais devagar. Eu vou ter um avanço mais devagar. Professora, o que é o ideal? O ideal é aquilo que você conseguir levar no longo prazo. Esse é o ideal. Porque não adianta você fazer uma escolha de mais horas por dia e menos conforto e isso durar uma semana, certo? Então, a escolha da quantidade de horas diárias, ela sempre tem que levar em conta isso. Professora, como é que eu vou saber se eu vou conseguir levar no longo prazo? Testando, fazendo. E é por isso que eu sugiro que você não pire com isso. É por isso que eu sugiro que você não perca muito tempo pensando nisso. Porque o papel, ele aceita qualquer coisa, né? O papel, ele aceita qualquer coisa. Você colocar no papel que você vai estudar 8 horas por dia, o papel aceita. O difícil é você levar no longo prazo. O difícil é você conseguir seguir estudando no longo prazo. Então, essa pergunta de quantas horas estudar por dia é uma pergunta frequente para mim, né? Os alunos me fazem essa pergunta, os concurseiros me fazem essa pergunta. Professora, quantas horas eu estudo por dia? E também não adianta você perguntar para qualquer pessoa quantas horas você tem que estudar por dia. Por que não adianta? Porque a resposta da pessoa é uma coisa e a tua realidade é outra. Imagina que você chegue para mim e pergunte: professora, quantas horas eu devo estudar por dia? E aí eu te respondo: 10. 10 horas. Vai adiantar alguma coisa eu te responder 10 horas? Não, não vai adiantar nada. Porque você, na hora de fazer, não vai conseguir executar. Entende? Então, não adianta. Ou então, digamos que você me pergunte: professora, quantas horas eu devo estudar por dia? E eu te fale: 2. E aí você consegue estudar 5. Você tem tempo, você não trabalha, não tem filho, e você consegue estudar 5 horas. Poxa, eu te dizer 2 horas, eu vou estar te atrasando. Porque você poderia estudar mais. Você poderia fazer mais. Entende? É como o peso na academia, né? Pensa que você tem um personal trainer, né? Um professor na academia, e você chega na academia para treinar. E aí você pergunta pro professor: professor, qual deve ser o peso que eu devo colocar aqui? Por mais que ele chute um peso para você colocar no aparelho,
Quem vai determinar se aquele peso é correto ou não é única e exclusivamente você. Fazendo. Porque você pode começar a treinar e sentir que ficou muito pesado. O que você vai ter que fazer? Diminuir o peso. Ou então você pode começar a treinar e aí você sente que tá muito leve. Se tá muito leve, você no longo prazo não vai evoluir do jeito como você gostaria. E aí você pode aumentar o peso. Só que quem vai definir isso? Quem vai ter essa sensação? É você. Não é o professor da academia. Entende? Então, professora, qual é a quantidade ideal de horas? Não existe uma quantidade ideal. Existe aquilo que você efetivamente consegue cumprir. E esta quantidade que efetivamente você consegue cumprir, ela não é linear ao longo de toda a tua jornada até a preparação, até a aprovação. Você pode começar com uma certa quantidade de horas, depois você diminui, depois você aumenta. Não é uma coisa linear. Por quê? Porque as tuas necessidades podem mudar. E você não está casado com a tua quantidade de horas diárias. Por isso que quando alguém me fala assim, eu comprei um cronograma para estudar para área fiscal. E esse cronograma é de 6 horas por dia. Isso eu ouço com frequência, assim, eu comprei um cronograma, eu comprei uma planilha. Lá na jornada a gente vai falar melhor sobre isso. Como é que você sabe que até ser aprovado você vai estudar 6 horas por dia? Você não precisa se comprometer com essa quantidade de horas diárias. Muito pelo contrário. Se você não conseguir cumprir essa quantidade de horas, é realmente interessante que você diminua. Se você não conseguir cumprir essa quantidade de horas, é realmente interessante que você ajuste a quantidade, diminua a quantidade, para conseguir pelo menos seguir estudando. Porque a pior coisa que o concurseiro pode fazer é ficar apegado à quantidade de horas diárias que ele estipulou, e aí por algum motivo ele não consegue cumprir, por algum motivo ele falha um dia, falha 2 dias, falha 3 dias, falha 4 dias, assim por diante. E aí de falha em falha, ele fala, ai meu Deus, eu não tô conseguindo cumprir. Ai meu Deus, eu não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo executar. Vou parar de estudar. Sendo que ele não precisaria parar de estudar. Era só ele reduzir a quantidade de horas. Reajustar o planejamento, reduzir a quantidade de horas, e aí reduzindo a quantidade de horas, ele levaria no longo prazo, por um período difícil. Dá para sacar isso? Então, você não precisa ser casado com a tua quantidade de horas de estudo diárias. Ela pode mudar de acordo com a tua dinâmica de vida, ela pode mudar de acordo com a tua realidade. E a tua realidade, ela vai ser tua, específica e particular. Por isso que alguém te dizer qual é a quantidade que você deve estudar por dia é errado. Por quê? Porque você tem a tua necessidade, você tem a tua vida. É como alguém chegar na academia e dizer que você tem que treinar com um peso X. Se você não consegue treinar com um peso X, não adianta. Tem que diminuir o peso. E diminuir o peso é infinitamente melhor do que não treinar. Entendeu? Infinitamente melhor. É melhor você diminuir o peso e treinar do que você insistir numa carga de peso alta e não treinar.